Olá, Blade é meio humano, meio vampiro. Ao longo de toda a sua vida, ele é atormentado por uma sede de sangue que sacia com soros especiais. Mas, ao contrário de seus inimigos, o Blade não tem medo da luz do sol. Com suas habilidades sobre-humanas e sobre-vampíricas, ele tentará salvar o mundo das forças do mal. O ano é 1967. Uma mulher grávida é levada para um hospital com um ferimento no pescoço. Os médicos a encontraram na rua e acham que a pobre coitada foi mordida por um animal selvagem. A moça começa a ter contrações, passa por uma cesariana e dá à luz um menino saudável. A próxima cena nos mostra uma garota e um cara correndo em um carro, indo para uma festa. A ação se passa anos depois do acontecimento na clínica. Em vez de ir para uma boate moderna, o casal vai para um enorme frigorífico industrial, onde passam por centenas de carcaças. A jornada termina na porta mais distante, cuja entrada é guardada por um guarda. A garota beija o cara e a entrada deles é autorizada. No local, um DJ toca música bem alto. A multidão se move no ritmo da batida e o baladeiro recém-chegado logo perde sua companheira. Quando a encontra, ele percebe um forte empurrão de uma garota que está dançando ao lado dele. Ele não entende o que está acontecendo. Todos ao redor estão olhando torto bem nos olhos dele e um líquido vermelho estranho pinga do teto em sua mão. De repente, os sistemas de extinção de incêndios são acionados e começam a borrifar sangue de verdade na pista de dança. A câmera passa por um banner com o nome da festa, Banho de Sangue. As pessoas se divertem e curtem o espetáculo, enquanto o cara, assustado, tenta fugir, mas cai no chão pegajoso e molhado. Enquanto ele rasteja para a saída, as pessoas ao redor lhe enchem de chutes. Ao tentar fugir, ele dá de cara com as pesadas botas do Blade, que apareceu praticamente do nada bem na sua frente. O sangue para de ser borrifado e os vampiros começam a perceber que a festa não saiu conforme o planejado. O caçador de espíritos malignos começa a exterminar metodicamente os vampiros. No processo, ele usa uma espingarda, uma submetralhadora e estacas. Os vampiros correm de medo, mas os guardas não conseguem nem parar, nem desacelerar o protagonista. No final, o último e mais desesperado grupo de vampiros tenta parar o Blade, mas ele os destrói com sua espada. Apenas o líder permanece vivo. O protagonista o prende com estacas na parede primeiro e depois o incendeia. Quando a polícia chega ao local, encontra apenas um cadáver em chamas e o cara assustado que não conseguiu escapar do banho de sangue. O Blade sai silenciosamente da boate improvisada e desaparece na noite. O vampiro que foi queimado até os ossos é enviado para um hospital. Lá, os médicos o examinam e iniciam uma autópsia. O monstro não gosta nada disso, ressuscita dos mortos e ataca o enfermeiro e depois a médica. Ela veio ver a autópsia para verificar as características estranhas encontradas no sangue desse paciente que chegou. A garota não sabe que trata-se de um vampiro de verdade. A médica não consegue escapar do ataque e leva uma mordida no pescoço. No entanto, o Blade aparece de repente no corredor do hospital e corta a mão do vampiro. O monstro decide recuar e pula pela janela do hospital. A queda não lhe causa nenhum dano e o espírito maligno foge. O Blade quer dar um fim imediato na vítima infectada, mas de repente se lembra da grávida que morreu no início da história. Pelas lembranças dele, fica claro que aquela era a sua mãe. Ele abaixa a arma, pega a mulher ferida e foge. A polícia atira nele. Eles vão para um esconderijo secreto, onde encontram Abraham Whistler, amigo, mentor e aliado do Blade na luta contra os vampiros. O velho considera que a garota deve ser morta, pois ela logo pode se transformar em uma vampira. O Blade diz que não poderia fazer isso. No crachá, o Whistler lê o nome da médica, Karen Johnson. Ele diz que vai injetar na Karen uma substância que deve retardar ou impedir a transformação, o alho. O procedimento é muito doloroso. Enquanto isso, um conselho de vampiros discute o que aconteceu na festa Banho de Sangue. O líder dos vampiros diz que o responsável por tudo foi o Blade, também chamado de Caçador de Vampiros, Mestiço e Andarilho do Dia.
Ele convoca Deacon Frost, o jovem e ambicioso líder de uma das gangues de vampiros, para esclarecer as circunstâncias. O cara também é chamado de mestiço, porque ele não nasceu vampiro, ele foi transformado. O conselho culpa o Frost pelo que aconteceu, e o lembram de que os vampiros vivem nas sombras há séculos, e é lá que eles devem ficar por segurança. Mas o Frost não gosta de se esconder. Ele diz que quer dominar a Terra e transformar todos os humanos em vampiros. Ele acredita que pertence ao próximo estágio da evolução. Ele faz ameaças e vai embora da reunião. Enquanto isso, o Blade visita um amigo que é fornecedor de armas e compra dele uma nova essência de alho e um soro supressor do desejo por sangue. Whistler says I'm building up a resistance to the serum. Neste momento, a Karen acorda no esconderijo e olha ao seu redor. Ela não se transformou em uma vampira. Quando ela tenta pegar a espada do Blade numa prateleira, ela quase perde a mão, pois o cabo da arma é protegido por espinhos para evitar o uso não autorizado. O Blade retorna à base. A Karen ouve uma conversa dele com Whistler sobre o caderno dela e as anotações que ela faz. O velho acredita que a médica está perto de desvendar o mistério da cura do vampirismo. A conversa acontece enquanto o Blade recebe uma injeção dolorosa do soro de alta concentração. A Karen acaba sendo vista. Ela tenta fugir, mas o Whistler e o Blade a alcançam. Não houve um momento melhor para se apresentar. Então, a dupla aproveita e conta para a médica sobre eles. Eles também contam para a garota toda a verdade sobre os vampiros. Os caçadores os perseguem de cidade em cidade e os exterminam. No começo, a Karen não acredita, mas a lembrança do corpo queimado no hospital, que não queria morrer, faz com que ela ouça a razão. O Whistler mostra as armas que ajudam a dupla na luta contra os vampiros: prata e sua nova invenção, uma poderosa lanterna ultravioleta. Ela ainda precisa ser testada, e o Blade concorda em fazê-lo. O Whistler acredita que os vampiros se lembrarão da mulher, e que agora ela não terá uma vida tranquila, mas pouco depois, eles deixam a Karen ir para casa. Eles dão para ela um spray anti-vampiro, ou seja, uma lata de essência de alho. No final, ela é informada de que, caso sinta uma sede estranha, é melhor colocar uma bala na própria testa, pois a alternativa é ainda pior. Enquanto isso, Gaetano, o líder dos vampiros, encontra o Frost nos arquivos. O cara está tentando decifrar antigos pergaminhos de vampiros. O líder lhe dá um tapa na cara, pois os arquivos são restritos aos puros sangues, membros da casa de Erebus. O Gaetano tenta descobrir o que o Frost está tramando, mas o cara não tem a menor vontade de revelar suas cartas. Sem descobrir nada, o Gaetano deixa o arquivo, onde um computador continua analisando os textos antigos. O Blade leva a Karen para a casa dela e diz para ela ficar alerta. No elevador, a garota vê pessoas com tatuagens iguais no pescoço. Duas delas a seguem a caminho do apartamento, mas depois desaparecem. A Karen entra em casa, mas alguns minutos depois, um policial aparece. Ele começa a agir de forma suspeita e a ameaçá-la. Ela espirra um jato de alho no rosto dele, mas ele não reage. Na verdade, ele não é um vampiro, mas apenas um capanga que tem esperança de ser transformado. Quem conta isso para ela é o Blade, que entrou atrás do homem. He's a familiar. A vampire wannabe. Depois de espancar o infeliz policial, Blade mostra para Karen a tatuagem no pescoço dele. É um sinal que ele pertence ao Deacon Frost. No andar de baixo, no porta-malas do carro da polícia, a dupla encontra sangue doado, o que confirma as suspeitas do caçador de vampiros. A Karen segura a mão do Blade e o capanga aproveita o momento para fugir. O Blade não ousa dar um tiro no local lotado de gente. O cara fugiu sem revelar para onde estava indo. Após uma breve discussão, a Karen entra no carro do Blade e diz que vai junto com ele. Ela também diz que ficará mais segura com o caçador e que planeja continuar sua busca pela cura do vampirismo. À noite, o capanga volta para seu carro e a dupla começa a persegui-lo. Eles chegam a um clube particular. Esta é uma cripta secreta de vampiros, e guardas vampirescos estão de plantão nas portas. O Blade dá uma pistola com balas de prata para a amiga e entra no saguão sem muita cerimônia. Dentro do clube, outra rave de vampiros está acontecendo, mas desta vez todos os convidados estão sentados e ouvindo um DJ e uma dupla de cantoras asiáticas. O capanga surge perto do bar e o Blade corre atrás dele, dispersando os guardas. Ele alcança o oponente na cozinha e os dois fazem uma bagunça no local. O caçador quer saber onde fica a entrada secreta
E mais uma vez, ela está dentro do freezer. Aparentemente, os vampiros têm uma fixação com eles. O Blade solta o capanga e, junto com a Karen, desce pelo corredor. Eles entram no elevador que leva ao arquivo, onde o Frost está decifrando os pergaminhos dos vampiros. Enquanto a dupla vasculha a base de dados, o capanga vai até o seu mestre, o Frost. Está rolando uma festa na casa do vampiro, mas seu dono não desgruda da tela do computador, que está concluindo o processamento dos pergaminhos antigos. O display mostra um estranho ambiente redondo, dentro do qual pessoas com certas marcas devem ficar em uma ordem especial. Mas o que está acontecendo no vídeo é um mistério. Nesse momento, o capanga chega até o Frost. Ele conta ao seu mestre sobre o Blade e sua amiga e diz que o caçador a usou como isca. No começo, o Frost o escuta pacientemente e então, com um movimento brusco, se joga sobre ele e bebe todo o sangue. O corpo do capanga é lançado na piscina, que fica no centro do ambiente. Quem também se encontra na festa é o Wayne, o vampiro que tinha sido queimado. Por ironia do destino, ele é a mão direita do Frost, e o Blade cortou a mão do Wayne enquanto ele ainda estava no hospital. O Frost ordena ao subordinado trazer o caçador para ele com vida. Nas profundezas do arquivo, a Karen e o Blade sentem o cheiro do nojento arquivista Pearl, que se parece bastante com o Jabba the Hutt. Quando a dupla se aproxima dele, ele está explicando para o Frost o significado do esquema que encontrou. Trata-se de um ritual secreto. You will need 12 pure bloods to make the ritual work. Ao ver o Blade, o Pearl solta puns de medo. Ele está se comunicando com o Frost por meio de uma chamada de vídeo e grita que estão prestes a matá-lo. Mas o Frost não está particularmente preocupado com isso. Ele simplesmente diz ao arquivista para tentar morrer com dignidade. O Blade e a Karen torturam o Pearl com a nova lanterna ultravioleta, tentando tirar informações dele sobre o ritual. Ele não é particularmente falador, então duas saraivadas fazem uma crosta uniforme e crocante em sua pele pálida. O Pearl não gosta de ser transformado em bife, então ele trai o Frost e conta por que ele precisa decifrar os arquivos antigos. O que acontece é que existe uma maneira de despertar o deus do sangue, La Magra. Para fazer isso, é preciso reunir 12 vampiros puros sangues. E mais uma coisinha, o Blade pega o disco com os dados e continua sua busca pelo arquivo. Ele deixa a amiga vigiando o Pearl e lhe dá uma instrução. Se o gorducho se mexer, ela deve fritá-lo. O caçador encontra uma porta fechada e decide explodi-la, apesar das reclamações do arquivista. A Karen não gosta da gritaria, então usa a lanterna ultravioleta no Pearl. They moved. Ao final do procedimento, o vampiro não se sente nada bem, mas permanece vivo. A porta explode e o Blade e a Karen entram na sala onde estão os pergaminhos antigos originais. Lá, o Blade cai em uma armadilha ao falar com uma garota que está sentada no chão. Do nada, ela começa a chutar o famoso caçador de espíritos malignos e quebra uma das vitrines de vidro. Outros vampiros chegam ao local, liderados pelo Wayne, e entram na briga. Mas desta vez, a sorte abandona o protagonista e ele é amarrado a uma coluna pelo pescoço. A Karen também é pega pelos vampiros. O Wayne mostra para o Blade sua mão curada, que ele regenerou. Os vampiros têm essa habilidade. Um dos monstros pega a espada do caçador e fica sem mão na mesma hora. Mas essa visão não assusta muito o grupo. Eles sabem que uma nova mão crescerá em breve. O Wayne decide igualar o placar e enfia um par de estacas de prata nos ombros do Blade, do mesmo jeito que o caçador fez com ele na infame festa onde foi queimado no início do filme. Mas a alegria do vampiro dura pouco, quando ele descobre que, todo esse tempo, o Blade tinha um fone em seu ouvido, através do qual ele estava mantendo contato com Whistler. O senhor, manco das duas pernas, invade o prédio e atira em quase todos os guardas com metralhadoras. Catch you f***ers at a bad time. O Blade e a Karen aproveitam um momento e correm para o buraco que Whistler fez. O trio vai parar em um túnel do metrô e o Whistler lança uma grande carga explosiva no armazém dos vampiros. A explosão acaba sendo bem poderosa e ocorre no momento em que o caminho do caçador e seus amigos é cortado por um trem do metrô em alta velocidade. O Whistler é atingido no rosto por alguma coisa que saiu voando. O Blade e a Karen pulam no túnel depois que o trem passa. Durante uma luta épica no túnel,
ao longo do qual correm trens e vampiros furiosos. Alguns dos monstros vão para o além. Owain fica sem a mão mais uma vez e conta o número de vagões em um dos trens em movimento com a cabeça. O Blade e a Karen escapam habilmente da perseguição, agarrando-se ao último vagão de um trem que passa. No trem, o caçador se injeta com o soro e explica à amiga que ele não é um vampiro e sim algo diferente. A história da biografia do Blade é continuada pelo Whistler, já no esconderijo. Sim, ele também escapou vivo do túnel. O senhor conta que conheceu o Blade quando o cara tinha 13 anos. Era sem teto e vagava pelas ruas bebendo sangue de mendigos. O Whistler quase o matou, pois o confundiu com um vampiro, mas depois entendeu tudo. O que aconteceu foi que a mãe do futuro assassino de vampiros foi mordida por um desses monstros no fim da gravidez. O Whistler conta que ela morreu durante o parto e a criança sofreu uma mudança genética. O resultado disso foi o Blade, que não tem medo da luz solar e nem da prata, mas tem a sede e a força de um vampiro. Ultimamente, o soro reduz apenas brevemente o desejo de sangue do caçador. O Whistler se juntou ao Blade por um bom motivo. Ele conta para Karen que, no passado, toda a sua família foi morta por um vampiro, que ele tinha deixado entrar em sua casa por pura bondade. O Whistler acredita que algo grande e significativo está prestes a acontecer no mundo dos vampiros. There's something happening in the vampire ranks. There's something big. E o Deacon Frost está por trás disso. A Karen entra no quarto do Blade. Ela diz que agora sabe quem ele é. O caçador responde que a garota não pode saber de tudo e que ele não é um humano. A nova amiga tenta dissuadir o exterminador de espíritos malignos. O Blade admite que desde o início de sua cruzada, ele está procurando a criatura que atacou sua mãe e o deixou assim. Na casa do Frost, Owain tenta dar desculpas pelo seu fracasso, mas recebe uma mordida da namorada do Frost bem no toco da mão. O próprio líder repete para Owain que precisa do Blade vivo. De madrugada, um grupo de pessoas leva um prisioneiro amarrado para uma praia, onde o sol começa a aparecer. Quando a bolsa é retirada da cabeça da vítima, descobrimos que é o Gaetano, o antigo chefe do clã dos vampiros. Ao seu redor está a gangue do Frost e o próprio líder. O Frost arranca as presas do inimigo com um alicate, tira sua roupa e o coloca de joelhos, virando seu rosto para o leste. Com os raios de sol, o líder do clã dos vampiros primeiro queima e depois se desfaz. Nesse momento, o Frost pega a mão da namorada. Na próxima reunião do conselho, o Frost chega com as presas do Gaetano e assume o poder. Ele diz que está procurando 12 voluntários do conselho. Enquanto isso, o Blade e o Whistler conversam na base. O caçador mostra ao amigo um pedaço do pergaminho que conseguiu roubar do arquivo antes da explosão. Ele também dá ao cara o disco com os planos do Frost. O Whistler promete investigá-los. Something about the Blood God, the spirits of the 12. A Karen, enquanto isso, trouxe seu equipamento médico e uma nova substância anti-vampiros que criou. É um líquido que faz o sangue dos vampiros ferver. Durante o teste, o microscópio se despedaça. Enquanto a Karen coleta o sangue do Blade para análise, ele conta para ela que o Whistler tem câncer. A menina decide examinar as marcas da mordida que levou. O idoso a vê fazendo isso. Ele diz que a Karen não parece bem e provavelmente se transformará em 1 ou 2 dias. A garota pede para não considerá-la morta antes da hora. O Blade vai à cidade buscar seu soro e, no caminho, encontra o Frost, que está usando um protetor solar porque está na rua de dia. Ele leva uma garotinha asiática pela mão, como refém. Há muito tempo, o Frost quer conhecer o caçador pessoalmente. Ele tenta levá-lo para o seu lado. O Frost diz que as pessoas são como gado, que elas têm medo do caçador e o consideram uma fera. Já os vampiros são uma raça superior. O Blade cita os planos do Frost em um idioma de vampiros antigo e diz que o cara não é nada. O Frost joga a garotinha no meio da rua e foge. O Blade resgata a criança de debaixo do ônibus, mas nem houve um agradecimento. A criança assustada desaparece rapidamente na multidão. Enquanto o Blade negocia com Frost, a Karen e o Whistler testam seu remédio contra o vampirismo. A garota acredita que sua invenção pode ajudá-la e a todos os recém-transformados. Ela também quer tentar curar a sede do caçador. Para sua surpresa, o esconderijo é atacado. A dupla consegue matar vários vampiros, mas é capturada mesmo assim. Quando o Blade volta para casa, ele não encontra Karen, somente o Whistler debaixo de um lençol ensanguentado.
há uma fita ao lado dele. O Whistler ainda está vivo. Ele diz que o Frost levou a garota e deu início a um verdadeiro apocalipse de vampiros, após o qual a espécie humana deixará de existir. Isso foi o que ele descobriu ao decifrar o pergaminho. O Blade é a chave para a chegada de La Magra, por isso queriam capturá-lo vivo. O Whistler diz ao amigo que é perigoso ir ao esconderijo dos monstros e pede que o caçador atire nele para que ele não se transforme em um vampiro. O Blade se nega, mas depois acaba entregando sua arma carregada ao velho. Ao ouvir um tiro, o Blade sai da sala de produção e vai para seu quarto. Depois disso, o Blade assiste à filmagem deixada pelo Frost. O cara o está esperando na Torre Edgewood. A Karen é refém dos vampiros. O caçador prepara balas de prata e estacas, coloca o líquido letal deixado por sua amiga em seringas, sobe em uma moto e parte para enfrentar o mal. Neste momento, o Frost questiona a Karen sobre seu relacionamento com o Blade em sua casa. Blade not giving it to you, maybe? Ele dá duas opções para a garota, a transformação ou a morte. A garota responde que está pronta para uma mordida, afinal, ela se curará mais tarde mesmo. O vampiro não acredita, mas também não a morde. Ela se refere ao Frost como um simples infectado e não como verdadeiro membro da nova espécie. O Frost fica profundamente ofendido por esta passagem e começa a fazer um discurso inflamado sobre a chegada do La Magra e o apocalipse universal dos vampiros, contra o qual não haverá cura. De repente, alguém entra no prédio e os servos do Frost o informam sobre isso. A próxima cena lembra um pouco a batalha do saguão de mármore de Matrix. Balas, câmera lenta, pedaços de ladrilhos, um poderoso tiroteio, tudo está ali. Só que o Blade entra dentro do prédio em uma moto. No Matrix, só a Trinity faz isso. A primeira tentativa dos guardas de confrontar o caçador termina em fracasso. Ele segue em seu caminho até o Frost. Assustado, o líder se tranca em sua cobertura. Nos andares superiores, o caçador encontra 2 guardas de elite. Ele resolve testar sua nova arma, a injeção da Karen. Ela funciona perfeitamente, deixando para trás apenas um respingo de sangue. O Blade segue em frente e encontra uma sala branca com um laptop. Ele exibe o plano astuto do Frost repetidamente para invocar o deus do sangue. De repente, uma cama diferente se abre no canto da sala, na qual se encontra a mãe do Blade, totalmente sã e salva. Ela diz que foi mordida pelo Frost e que, depois, ele lhe deu abrigo. O caçador fica estupefato e é pego de surpresa pelos vampiros. Eles batem impiedosamente no oponente com bastões elétricos e o levam ao local do ritual. O Blade vai para lá na traseira de um caminhão, junto com a Karen. No caminho, ela compartilha com seu amigo que está perto de encontrar uma cura para o vampirismo. Mas se ela funcionar, ela tirará todos os poderes do caçador. O exausto Blade e sua amiga são retirados do caminhão e arrastados debaixo de golpes de cacetete até o local do ritual. Toda a procissão termina no salão onde a ação principal deve acontecer. O Frost e a mãe do Blade olham ao redor. Eles aproveitam para fazer uma tour dos vampiros para o caçador. Ao lado deles estão os velhos vampiros do conselho. O Blade cai de joelhos com um golpe do Wayne. Ele está sofrendo de sede e já não ouve nenhuma palavra. O Frost pega a arma do caçador, brinca com a espada, mas não perde a mão, pois conhece sua peculiaridade. Em seguida, ele encontra ampolas com o líquido que faz o sangue dos vampiros ferver, mas ele acha que é apenas soro e o joga no outro canto da sala. Depois disso, a Karen é jogada em uma masmorra com um vampiro meio selvagem e cego, que mais parece um zumbi. Tell me, Karen, do you ever have second thoughts about us? Ela o reconhece, é um antigo companheiro da clínica que foi transformado. Ele tenta desajeitadamente resolver um relacionamento antigo. O cara não é muito ágil, então ele cai no chão com alguns golpes com um osso pesado. A garota consegue sair das masmorras e vai procurar o caçador. Nesse momento, o Blade é colocado em uma espécie de espremedor enorme. Sua mãe o leva até lá. No final, ela tenta pedir perdão ao filho e o chama pelo nome, Eric. Ela conclui falando com prazer sobre seus assassinatos e diz que há muito tempo deixou de ser humana e se entregou à sede de sangue. A mulher pressiona um botão para fechar a câmara. O processo começa. Os membros do conselho estão dispostos em círculo e o sangue do Blade escorre. Ele preenche as cavidades especiais nas paredes. A Karen chega até o Blade e o tira da câmara, mas o ritual é irreversível. O caçador está fraco e não consegue se levantar. Então,
A Karen diz para ele mordê-la. Primeiro, o Blade se recusa, mas depois percebe que não tem escolha e o faz. Enquanto o caçador recupera suas forças, o sangue começa a pingar na testa dos vampiros que estão no enorme salão. O Frost fica no centro e recebe a última gota. Um raio atinge os participantes do ritual. A mãe, ao ver que Blade se libertou, começa a atacá-lo. A Karen tenta interromper o ritual e empurra um dos guardas no penhasco com um tiro de espingarda. Neste momento, o Eric bate em sua mãe. Esqueletos espíritos saem voando dos velhos vampiros sacrificados. Todos eles encontram abrigo dentro do Frost. Enfurecido, o Blade corre para punir o recém-criado Deus das Trevas. Em uma luta épica, Owain sai voando primeiro. Então, o Eric recupera seus óculos e, metodicamente, começa a exterminar todos os presentes. Nesse momento, a Karen derrama suco de alho na namorada do Frost e sua cabeça explode. Finalmente, o Blade chega até o Frost. Os dois lutam com espadas e, em um certo momento, o caçador corta o poderoso monstro ao meio, mas a regeneração do deus vampiro é mais forte do que o titânio do qual a lâmina é feita. O Blade lembra das ampolas com o líquido explosivo e lança sua espada nelas. Parece que o caçador errou, mas a alça se abre e manda os frascos diretamente para as mãos do Blade, que enfia várias ampolas de uma vez na nova encarnação do Lamagra. A regeneração não tem força contra o antídoto e o vampiro explode. O Blade e a Karen sobem ao telhado e decidem lutar contra o mal juntos. A médica promete continuar buscando uma cura. O Eric se recusa a se aposentar agora e pede à garota que o ajude a preparar seu soro. Na última cena, o Blade inesperadamente aparece em Moscou, onde luta contra outro vampiro. O filme ganhou mais do triplo do seu orçamento somente com a exibição nos cinemas. O Deacon Frost acabou sendo um vilão tão carismático que até fizeram planos para filmar uma trilogia à parte sobre ele. A ideia foi abandonada, mas o próprio Blade acabou se transformando em uma trilogia. O filme não se passa em uma cidade aleatória, mas em Nova Orleans. Um observador atento pode notar isso pelo mapa da região, que o Eric tem em mãos durante a cena do primeiro encontro entre a Karen e o Whistler. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Na sua opinião, quem é o vampiro mais poderoso que já apareceu nas telas? E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para que mais histórias legais sejam publicadas o quanto antes.